Audiobook Tratado de Psicologia Revolucionária Samael Aun Weor. Capítulo 1 O nível de ser. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Para que vivemos? Por que vivemos? Inquestionavelmente, o pobre animal intelectual, equivocadamente chamado de homem, não só não sabe, como, além disso, nem sequer sabe que não sabe. O pior de tudo é a situação difícil e estranha em que nos encontramos. Ignoramos o segredo de todas as nossas tragédias e, no entanto, estamos convencidos de que sabemos tudo. Transporte-se um mamífero racional desses, uma dessas pessoas que na vida se presume influente, ao centro do deserto do Saara. Deixe-o ali, longe de qualquer oásis, e observe, de uma nave aérea, tudo o que acontece. Os fatos falarão por si mesmos. O humanoide intelectual, ainda que se presuma de forte e se ache muito homem, no fundo, resulta espantosamente débil. O animal racional é 100% tolo. Pensa o melhor de si mesmo, acredita que pode desenvolver-se maravilhosamente através do jardim da infância, manuais de etiqueta social, escolas primárias e secundárias, bacharelato, universidade, do bom prestígio do papai, etc, etc, etc. Infelizmente, por detrás de tantas letras e bons modos, títulos e dinheiro, bem sabemos que qualquer dor de estômago nos entristece e que, no fundo, continuando a ser infelizes e miseráveis. Basta ler a história universal para saber que somos os mesmos bárbaros de outrora e que, em vez de melhorar, nos tornamos piores. Esse século XX, com todos os seus espetáculos de guerra, prostituição, sodomia em escala mundial, degeneração sexual, drogas, álcool, crueldade exorbitante, perversidade extrema, monstruosidade, etc, etc, etc. É o espelho no qual devemos nos olhar. Não existe, pois, razão suficiente para jactar-nos de haver chegado a uma etapa superior de desenvolvimento. Pensar que o tempo significa progresso é absurdo. Desgraçadamente, os ignorantes ilustrados continuam engarrafados no dogma da evolução. Em todas as páginas negras da negra história, encontramos sempre as mesmas horrorosas crueldades, ambições, guerras, etc. Contudo, os nossos contemporâneos supercivilizados estão convencidos de que isso de guerra é algo secundário. Um acidente passageiro, que nada tem a ver com sua cacarejada civilização moderna. Certamente o que importa é a maneira de ser de cada pessoa. Alguns sujeitos serão bêbados, outros abstêmios, aqueles honrados e outros um tanto sem vergonha. De tudo há na vida. A massa é o soma dos indivíduos. O que é o indivíduo é a massa, é o governo, etc. A massa é, pois, a extensão do indivíduo. Não é possível a transformação das massas, dos povos, se o indivíduo, se cada pessoa, não se transforma. Ninguém pode negar que existem diversos níveis sociais. Agentes de igreja e de prostíbulo, de comércio, de campo, etc, etc, etc. Assim existem também diferentes níveis de ser. O que internamente somos, esplêndidos ou mesquinhos, generosos ou tacanhos, violentos ou tranquilos, castos ou luxuriosos, atrai as diversas circunstâncias da vida. Um luxurioso atrairá sempre cenas e dramas, e até tragédias de lascívia, nas quais se envolverá.
Um bêbado atrairá outros bêbados e se verá sempre em bares, cantinas, isso é óbvio. O que atrairá o usurário, o egoísta? Quantos problemas? Prisões? Desgraças? Entretanto, as pessoas amarguradas, cansadas de sofrer, têm ganas de mudar, passar a página de sua história. Pobres pessoas, querem mudar e não sabem como, não conhecem o procedimento, encontram-se em um beco sem saída. O que lhes aconteceu ontem lhes acontece hoje e lhes acontecerá amanhã. Repetem sempre os mesmos erros e não aprendem as lições da vida, nem a pauladas. Todas as coisas se repetem em sua própria vida. Dizem as mesmas coisas, fazem as mesmas coisas, lamentam as mesmas coisas. Essa repetição aborrecedora de dramas, comédias e tragédias continuará enquanto carreguemos em nosso interior os elementos indesejáveis da ira, da cobiça, da luxúria, da inveja, do orgulho e da preguiça, da gula, etc. Qual é o nosso nível moral? Ou melhor dizendo, qual é o nosso nível de ser? Enquanto o nível de ser não mudar radicalmente, continuará a repetição de todas as nossas misérias, cenas, desgraças e infortúnios. Todas as coisas, todas as circunstâncias que acontecem fora de nós, no cenário desse mundo, são exclusivamente o reflexo do que interiormente levamos. Com justa razão, podemos afirmar solenemente que o exterior é o reflexo do interior. Quando alguém muda interiormente, e tal mudança é radical, o exterior, as circunstâncias, a vida, transformam-se também. Estive observando recentemente, em 1974, um grupo de pessoas que invadiu um terreno alheio. Aqui no México, tais pessoas recebem o curioso qualificativo de paraquedistas, entre aspas. São vizinhos da colônia campestre de Churubusco. Estão muito perto da minha casa, motivo pelo qual eu pude estudá-los de perto. Ser pobre jamais será um delito. Mas o grave não está nisso, mas em seu nível de ser. Diariamente lutam entre si, embebedam-se, insultam-se mutuamente, convertem-se em assassinos de seus próprios companheiros de infortúnio. Vivem certamente em mundos casebres, dentro dos quais, em vez do amor, reina o ódio. Muitas vezes pensei que se qualquer indivíduo desses eliminasse de seu interior o ódio, a ira, a luxúria, a embriaguez, a maledicência, a crueldade, o egoísmo, a calúnia, a inveja, o amor próprio, o orgulho, etc., etc., agradaria a outras pessoas e se associaria, por uma simples lei das afinidades psicológicas, com pessoas mais refinadas, mais espiritualizadas. Essas novas relações seriam definitivas para uma mudança econômica e social. Seria esse o sistema que permitiria a tal indivíduo abandonar o chiqueiro, a cloaca imunda? Assim, pois, se realmente queremos uma mudança radical, o que devemos compreender primeiro é que cada um de nós, seja branco, negro, amarelo, vermelho, ignorante, culto, etc., está em tal ou qual nível de ser. Qual é o nosso nível de ser? Haveis refletido alguma vez sobre isso? Não seria possível passar a outro nível se ignoramos o estado em que nos encontramos. Capítulo 2. A escada maravilhosa. Temos que aspirar a uma mudança verdadeira. Sair dessa rotina aborrecedora, dessa vida mecanicista e cansativa. O que devemos compreender primeiro, com inteira claridade, é que cada um de nós, seja burguês ou operário, acomodado ou da classe média, rico ou miserável, encontra-se realmente em tal ou qual nível do ser. O nível do ser do bêbado é diferente daquele do abstêmio. O da prostituta muito diferente da donzela. Isso é que devemos e estamos dizendo. É irrefutável, irrebatível. Ao chegar a esta parte de nosso capítulo, podemos imaginar uma escada que se estende de baixo para cima, verticalmente, com muitíssimos degraus. Inquestionavelmente, em algum desses degraus nos encontramos.
Degraus abaixo haverá pessoas piores do que nós, e degraus acima encontraremos pessoas melhores que nós. Nessa vertical extraordinária, nessa escada maravilhosa, é claro que podemos encontrar todos os níveis de ser. Cada pessoa é diferente, e isso ninguém pode negar. Não estamos falando de caras feias ou bonitas, nem tampouco se trata de questão de idade. Há pessoas jovens e velhas, anciãos que já estão para morrer e meninos recém-nascidos. A questão do tempo e dos anos, isso de nascer, crescer, desenvolver-se, casar-se, reproduzir-se, envelhecer e morrer, é exclusivo da linha horizontal. Na escada maravilhosa, na vertical, o conceito de tempo não cabe. Nos degraus de tal escala, só podemos encontrar níveis de ser. A esperança mecânica das pessoas não serve para nada. Acreditam que com o tempo as coisas serão melhores. Assim pensavam nossos avós e bisavós. Os fatos vieram demonstrar precisamente o contrário. O nível de ser é o que conta. E isso é vertical. Encontramos-nos em um degrau, mas podemos subir a outro degrau. A escada maravilhosa de que estamos falando e que se refere aos distintos níveis de ser, certamente nada tem a ver com o tempo linear. Um nível de ser mais alto está imediatamente acima de nós, de instante a instante. Não está em nenhum remoto futuro horizontal, mas aqui e agora, dentro de nós, na vertical. É evidente, qualquer um pode compreender, que as duas linhas, horizontal e vertical, se encontram a cada momento em nosso interior psicológico e formam uma cruz. A personalidade manifesta-se e desenvolve-se na linha horizontal da vida, nasce e morre dentro de seu tempo linear. É perecedora. Não existe um amanhã para a personalidade do morto. Não é o ser. Os níveis do ser, o ser mesmo, não são do tempo. Nada tem a ver com a linha horizontal. Encontra-se dentro de nós mesmos, agora, na linha vertical. Seria evidentemente absurdo buscar o nosso próprio ser fora de nós mesmos. Podemos afirmar como corolário o seguinte: títulos, graus, ascensões, etc., no mundo físico exterior, de modo algum poderia originar uma exaltação autêntica, uma revalorização do ser, passagem a um degrau superior nos níveis do ser. Capítulo 3. Rebeldia psicológica. Queremos recordar aos nossos leitores que existe um ponto matemático dentro de nós mesmos. Inquestionavelmente, tal ponto jamais se encontra no passado, nem tampouco no futuro. Quem quiser descobrir esse ponto misterioso deve buscá-lo aqui e agora, dentro de si mesmo, exatamente nesse instante. Nem um segundo depois e nem um segundo antes. Os dois paus, o vertical e o horizontal da cruz, encontram-se nesse ponto. Encontremo-nos, pois, de instante a instante diante de dois caminhos, o horizontal e o vertical. É evidente que o horizontal é muito comum. Por ele anda Vicente e toda a gente, o senhor Raimundo e todo mundo. O caminho vertical é diferente. É o caminho dos rebeldes inteligentes, dos revolucionários. Quando alguém se recorda de si mesmo, quando trabalha sobre si mesmo, quando não se identifica com os problemas e sofrimentos da vida, está de fato trilhando a senda vertical. Certamente jamais será fácil tarefa eliminar as emoções negativas, perder toda a identificação com o nosso próprio trem da vida, problemas de todo tipo, negócios, dívidas, pagamento de letras, hipotecas, telefone, água, luz, etc, etc, etc. Os desempregados, aqueles que por qualquer motivo perderam o emprego, o trabalho, evidentemente sofrem por falta de dinheiro. E esquecer seu caso, não se preocupar nem se identificar com seu próprio problema, resulta, de fato, espantosamente difícil. Aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que foram vítimas de alguma traição na vida, de uma ingratidão, de uma calúnia ou de alguma fraude,
realmente se esquecem de si mesmos, de seu real ser íntimo, e identificam-se completamente com sua tragédia moral. O trabalho sobre si mesmo é a característica fundamental do caminho vertical. Ninguém poderia trilhar a senda da grande rebeldia se jamais trabalhasse sobre si mesmo. O trabalho que estamos nos referindo é de tipo psicológico. Ocupa-se de certa transformação do momento presente em que nos encontramos. Necessitamos aprender a viver de instante a instante. Por exemplo, uma pessoa se encontra desesperada por algum problema sentimental, ou econômico ou político. Obviamente esqueceu-se de si mesma. Se tal pessoa se detém por um instante, se observa a situação e trata de recordar-se de si mesma, e depois se esforça por compreender o sentido de sua atitude, se reflete um pouco, se pensa no fato de que tudo passa, de que a vida é ilusória, fugaz, de que a morte reduz a cinzas todas as vaidades do mundo, se compreende que seu problema, no fundo, não é mais que fogo de palha, um fogo fato que logo se apagará, verá imediatamente com surpresa que tudo se transformou. Transformar as reações mecânicas e automáticas é possível, mediante a confrontação lógica e a autorreflexão íntima do ser. É evidente que as pessoas reagem mecanicamente diante das diversas circunstâncias da vida. Pobres pessoas costumam sempre converter-se em vítimas. Sorriem quando alguém as adula, sofrem quando alguém as humilha, insultam se são insultadas, ferem quando são feridas, nunca são livres. Seus semelhantes têm o poder de levá-los da alegria à tristeza, da esperança ao desespero. Cada pessoa dessas que vão pelo caminho horizontal se parece com um instrumento musical, onde cada um de seus semelhantes toca o que bem deseja. Quem aprende a transformar as relações mecânicas, de fato vai pelo caminho vertical. Isso representa uma mudança fundamental no nível de ser, resultado extraordinário da rebeldia psicológica. Capítulo 4. A essência. O que torna belo e adorável todo menino ou menina recém-nascido é sua essência. Esta constitui em si mesmo sua verdadeira realidade. O crescimento normal da essência em toda criatura é certamente muito residual, incipiente. O corpo humano cresce e se desenvolve de acordo com as leis biológicas da espécie. Entretanto, tais possibilidades resultam por si mesmas muito limitadas para a essência. Inquestionavelmente, a essência só pode crescer por si mesmo, sem ajuda, em um grau muito pequeno. Falando francamente, diremos que o crescimento espontâneo e natural da essência só é possível durante os primeiros 3 ou 4 anos de idade, isto é, na primeira etapa da vida. Em geral, se pensa que o crescimento e o desenvolvimento da essência se realizam de forma contínua, de acordo com a mecânica da evolução. Mas sempre de forma contínua, de acordo com a mecânica da evolução? Será? Mas o gnosticismo universal ensina claramente que isso não ocorre assim. A fim de que a essência cresça mais, algo muito espiritual e especial deve acontecer. Há que se realizar algo novo. Quero referir-me de forma enfática ao trabalho sobre si mesmo. O desenvolvimento da essência só é possível à base de trabalhos conscientes e sofrimentos voluntários. É necessário compreender que esses trabalhos não se referem a questões de profissão, bancos, carpintaria, serralheria, conserto de linhas férreas ou assuntos de escritório. Esse trabalho é para toda pessoa que haja desenvolvido a personalidade. Trata-se de algo psicológico. Todos nós sabemos que temos dentro de nós mesmos isso que se chama ego, eu, o mim mesmo, o si mesmo.
Desgraçadamente, a essência se encontra engarrafada dentro do ego. E isso é lamentável. Dissolver o eu psicológico, desintegrar seus elementos indesejáveis, é urgente, inadiável, impostergável. Este é o sentido e objetivo do trabalho sobre si mesmo. Nunca poderemos libertar a essência sem desintegrar previamente o eu psicológico. Na essência estão a religião, o Buda, a sabedoria, as partículas de dor de nosso Pai que está nos céus e todos os dados que necessitamos para a autorrealização íntima do ser. Ninguém poderia aniquilar o eu psicológico sem eliminar previamente os elementos inumanos que trazemos dentro de nós. Necessitamos reduzir a cinzas a crueldade monstruosa desses tempos, a inveja, que desgraçadamente veio converter-se na mola secreta de nossas ações, a cobiça insuportável que tornou a vida tão amarga, a asquerosa maledicência, a calúnia que tantas tragédias origina, a embriaguez, a imunda luxúria que age tão mal, etc, etc, etc. À medida que todas essas abominações forem sendo reduzidas à poeira cósmica, a essência, além de emancipar-se, crescerá e se desenvolverá harmoniosamente. A essência livre confere-nos a beleza íntima e, de tal beleza, emana a felicidade perfeita e o verdadeiro amor. A essência possui múltiplos sentidos de perfeição e extraordinários poderes naturais. Quando morremos em nós mesmos, quando dissolvemos o eu psicológico, gozamos dos preciosos sentidos e poderes da essência. Capítulo 5. Acusar-se a si mesmo. A essência que cada um de nós traz em seu interior vem do alto, do céu, das estrelas. Inquestionavelmente, a essência maravilhosa provém da nota Lá, a Via Láctea, a galáxia em que vivemos. A essência preciosa passa através da nota Sol, o Sol, a seguir pela nota Fá, zona planetária, entra nesse mundo e penetra em nosso interior. Nossos pais criaram o corpo apropriado para a recepção dessa essência que vem das estrelas. Trabalhando intensamente sobre nós mesmos, sacrificando por nossos semelhantes, regressaremos vitoriosos ao seio profundo de Urânia. Nós estamos vivendo nesse mundo por algum motivo, para algo, por algum fator especial. Obviamente há em nós muitas coisas que devemos ver, estudar e compreender. Se é que, na realidade, ansiamos saber algo sobre nós mesmos, sobre a nossa própria vida. Trágica é a existência daquele que morre sem haver conhecido o motivo de sua vida. Cada um de nós deve descobrir por si mesmo o sentido de sua própria vida, aquilo que o mantém prisioneiro no cárcere da dor. Evidentemente, em cada um de nós, algo que nos amarga a vida e contra o qual necessitamos lutar firmemente. Não é indispensável que continuemos na desgraça. É inadiável reduzir a poeira cósmica, isso que nos faz tão fracos e infelizes. De nada serve envaidecermos com títulos, honras, diplomas, dinheiro, inútil raciocínio subjetivo, costumeiras virtudes, etc, etc. Não devemos esquecer jamais que a hipocrisia e as tolas vaidades da personalidade humana fazem-nos torpes, rançosos, retardatários, reacionários, incapazes de ver o novo. A morte tem muitos significados, tanto positivos como negativos. Consideramos aquela magnífica observação do grande Kabir, Jesus, o Cristo, que os mortos sepultem os seus mortos. Fecha aspas. Muitas pessoas, ainda que vivam, estão de fato mortas para todo possível trabalho sobre si mesmas e, por conseguinte, para qualquer transformação íntima. São pessoas engarrafadas em seus dogmas e crenças, pessoas petrificadas nas recordações de muitos passados,
indivíduos cheios de preconceito ancestrais, pessoas escravas do que os outros vão dizer, espantosamente tíbias, mornas, indiferentes, às vezes sabichonas, convencidas de estarem com a verdade porque assim dissera ou disse alguém. Essas pessoas não querem entender que este mundo é um ginásio psicológico, mediante o qual será possível aniquilar essa feiura secreta que todos nós carregamos dentro. Se estas pobres pessoas compreendessem o estado tão lamentável em que se encontram, tremeriam de horror. No entanto, tais pessoas pensam sempre de si o melhor. Orgulham-se de suas virtudes, sentem-se perfeitas, bondosas, serviçais, nobres, caridosas, inteligentes, cumpridoras de seus deveres, etc. A vida prática, como escola, é formidável, mas tomá-la como um fim em si mesmo é manifestamente um absurdo. Aqueles que tomam a vida em si mesma, tal como se vive diariamente, não compreendem a necessidade de trabalhar sobre si mesmos para conseguir uma transformação radical. Desgraçadamente, as pessoas vivem de forma mecânica. Nunca ouviram falar do trabalho interior. Mudar é necessário. As pessoas não sabem como, sofrem muito e nem sequer sabem por que sofrem. Ter dinheiro não é tudo. A vida de muitas pessoas ricas costuma ser verdadeiramente trágica. Capítulo 6. A vida. No terreno da vida prática, sempre descobrimos contrastes que assombram. Pessoas endinheiradas, possuindo magníficas residências e muitas amizades, e às vezes sofrem espantosamente. Humildes operários da pá e da picareta, ou pessoas de classe média, vivem às vezes em completa felicidade. Muitos arquimilionários sofrem de impotência sexual, e ricas senhoras choram amargamente a infelicidade do marido. Os ricos da terra parecem abutres dentro de gaiolas de ouro. Atualmente não podem viver sem segurança, guarda-costas, etc. Os homens de Estado arrastam correntes. Nunca estão livres e andam por todos os lados rodeados de homens armados até os dentes. Estudemos essa situação mais detidamente. Necessitamos saber o que é a vida. Cada um é livre para opinar como queira. Digam o que digam, certamente ninguém sabe nada. A vida é um problema que ninguém entende. Quando as pessoas desejam contar-nos gratuitamente a história de sua vida, citam acontecimentos, nomes, sobrenomes, datas e sentem satisfação ao fazer seus relatos. Essas pobres pessoas ignoram que seus relatos estão incompletos, porque eventos, nomes e datas são apenas o aspecto externo do filme. Falta o aspecto interno. É urgente conhecer os estados de consciência. A cada evento corresponde tal ou qual estado anímico. Os estados são interiores e os eventos são exteriores. Os acontecimentos externos não são tudo. Entendam-se, por estados interiores, as boas ou más disposições, as preocupações, a depressão, a superstição, o temor, a suspeita, a misericórdia, a autoconsideração, a superestimação de si mesmo, estados de felicidade, estados de gozo, etc, etc, etc. Inquestionavelmente, os estados interiores podem corresponder-se exatamente com os acontecimentos exteriores. Podem ser originados por isso, ou não ter relação alguma com os mesmos. De qualquer modo, estados e eventos são diferentes. Nem sempre os eventos se correspondem exatamente com estados afins. O estado interior de um evento agradável poderia não se corresponder com o mesmo. O estado interior de um evento desagradável também poderia não se corresponder com o mesmo. Quando surgirem acontecimentos guardados ou aguardados durante muito tempo, muitas vezes sentimos que faltava algo.
e frequentemente o acontecimento que não esperávamos veio. E veio a ser o que melhores momentos nos proporcionou. Capítulo 7. O estado interior. Combinar estados interiores com acontecimentos exteriores de forma correta é saber viver inteligentemente. Qualquer evento inteligentemente vivenciado exige seu correspondente estado interior específico. Porém, infelizmente, as pessoas, quando revisam sua vida, pensam que esta é formada exclusivamente por eventos exteriores. Pobres pessoas. Pensam que se tal ou qual acontecimento não lhes houvesse sucedido, sua vida teria sido melhor. Supõem que a sorte veio ao seu encontro e que perderam a oportunidade de ser felizes. Lamentam o perdido, choram o que desprezaram, gemem recordando velhos tropeços e calamidades. Não querem dar-se conta de que vegetar não é viver e de que a capacidade para existir conscientemente depende exclusivamente da qualidade dos estados interiores da alma. Certamente, não importa quão formosos sejam os acontecimentos externos da vida, se não nos encontrarmos em tais momentos no estado interior apropriado. Os melhores eventos podem parecer-nos monótonos, cansativos ou simplesmente aborrecedores. Alguém aguarda com ansiedade a festa de casamento. É um acontecimento, mas poderia suceder que estivesse tão preocupado no momento preciso do evento que realmente não encontrasse nele nenhum deleite e que tudo aquilo se torne árido e frio, como um protocolo. A experiência nos ensinou que nem todas as pessoas que assistam a um banquete ou a um baile divertem-se de verdade. Nunca falta um aborrecido no melhor dos festejos, e as peças mais deliciosas alegram a uns e fazem chorar a outros. Muito raras são as pessoas que sabem combinar conscientemente o evento externo com o estado interior adequado. É lamentável que as pessoas não saibam viver conscientemente. Choram quando devem rir e riem quando devem chorar. Controle é diferente. O sábio pode estar alegre, mas nunca cheio de louco frenesi. Triste, mas nunca desesperado e abatido. Sereno no meio da violência, abstêmio na orgia, casto em meio à luxúria, etc. As pessoas melancólicas e pessimistas pensam da vida o pior e, francamente, não desejam viver. Todos os dias vemos pessoas que não somente são infelizes, como, além disso, e o que é pior, fazem também amarga a vida dos demais. Gente assim não mudaria nem vivendo, diariamente, de festa em festa. Carregam a enfermidade psicológica em seu interior. Tais pessoas possuem estados íntimos definitivamente perversos. Não obstante, esses indivíduos se autoqualificam como justos, santos, virtuosos, nobres, serviçais, mártires, etc, etc, etc. São pessoas que se autoconsideram demasiadamente. Pessoas que estimam muito a si mesmas, indivíduos que se apiedam muito de si mesmos e que sempre buscam escapatórias para fugir às suas próprias responsabilidades. Pessoas assim estão acostumadas às emoções inferiores e é evidente que, por tal ou qual motivo, criam diariamente elementos psíquicos infra-humanos. Os eventos desgraçados, os reveses da fortuna, da miséria, dívidas, problemas, etc., são exclusivamente daqueles que não sabem viver. Qualquer um pode formar uma rica cultura intelectual, mas são muito poucos as pessoas que aprenderam a viver retamente. Quando alguém quer separar os eventos exteriores dos estados interiores da consciência, demonstra concretamente sua incapacidade para existir dignamente. Aqueles que aprendem a combinar conscientemente eventos exteriores e estados interiores marcham pelo caminho do êxito.